Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá, você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Este programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco, enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos, através dos nossos canais. Telefone 21 3386 1400, WhatsApp 21 98486 7633 ou por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. Então nós aguardamos o seu contato, estamos aqui ao dispor. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada e aos domingos às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós temos os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os programas gravados. Então hoje nós vamos estudar a mensagem número 103 do livro Vinha de Luz, Perante a Multidão, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro, nosso irmão João Nogueira. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, autoria de Emmanuel, Perante a Multidão. E o nosso Emmanuel se baseia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13, que diz: E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. E o Emmanuel, então, analisa. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica descem até hoje sobre os continuadores do Cristo entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de perseverarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho acusando-te de bêbado, criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde, escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada à conta de loucura.
Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa as tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Emmanuel trazendo mais uma grande reflexão para nós a respeito de Pentecostes. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele vai descrevendo, né, o que é Pentecostes, né, e como aconteceu. Então, apenas para que a gente possa lembrar, Pentecostes é uma palavra de origem grega que significa 50º, ou seja, o número 50, né? 50 dias. É a festa dos judeus em memória do dia em que Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei. Ela é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão e comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus, de Maria de Nazaré e outros seguidores. O Pentecostes, então, é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa e ocorre no 10º dia depois da celebração da Ascensão de Jesus. Então, nós já estamos nesse período de contagem dos 50 dias, né? Quer dizer, logo depois da Páscoa, começa a contagem e vai chegar esse dia em que é comemorado. Então, é uma atividade que os hebreus já comemoravam e que vai continuar para nós através da descrição, né, de Atos dos Apóstolos, que eu vou tirar alguns trechos aqui para nós lembrarmos, né? Então, esse dia de Pentecostes, havia muita gente naquela região, né? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então houve um efeito físico real que todos viram. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então causou um espanto muito grande, porque havia gente de tantas regiões, e aqui ele descreve praticamente de toda aquela grande região da Ásia ali, né, do Oriente, e aquela região da Mesopotâmia e assim por diante, né? Então havia de praticamente todas as nações da época estavam reunidos naquele local. E os apóstolos começaram a falar e todos entendiam, cada um na sua língua. Então esse é um fenômeno realmente muito importante que consta no Evangelho, né, na Bíblia, no item
Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 2 especificamente, né? Então todos os cristãos conhecem essa passagem, inclusive aqueles que estudam a lei, né, a lei judaica, também conhecem. Então realmente é uma passagem muito importante para nós. E o Emmanuel nos traz para o dia de hoje para que a gente lembre de que não aconteceu só naquela época, continua acontecendo. Tá? Então aqui em Atos continua o relato. E todos se maravilhavam, estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mosto é um suco de uva que está sendo fermentado, mas que ainda não completou a sua fermentação. Então ele é meio suco, meio vinho, e aquela fermentação, ela é muito forte, é muito doce, né? Então deixa as pessoas meio tontas, né? Meio embriagadas. E aí, continuando, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes. Então Pedro foi quem comunicou mais diretamente para todos. Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então Pedro volta lá nas Escrituras para constatar que aquilo estava previsto, né? Então já dizia Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o profeta Joel já havia previsto, estava acontecendo exatamente o que já estava nas Escrituras, né? E Pedro continua a sua fala. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre nós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então deixou bem claro que tudo que foi previsto naquele dia estava acontecendo e que Jesus estava previsto, que ia passar por dificuldades e o mal que nós que estávamos lá, certamente, todos encarnados ou desencarnados, mas naquela época nós estávamos por perto e participamos daquela injustiça, né? O nome seria esse, com Jesus, mas que estava previsto para que ficasse marcado realmente na humanidade como ficou. E que ele mostrasse que o sacrifício é importante para cada um de nós para encontrarmos o caminho do céu, né? O caminho da felicidade plena, o caminho que nos leva ao Pai. E Pedro ainda diz, porque dele, de Jesus, né, disse Davi também havia falado.
Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. E mais à frente, então antevendo isso, ele disse da ressurreição do Cristo, né? Que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E Pedro então diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha a importância deste momento. Esse batismo é fundamental, porque 3.000 pessoas, numa época que juntar 3.000 pessoas que aceitaram Jesus, né, que realmente entenderam a mensagem que foi passada e se converterem em cristãos, então foi muito importante, né? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então é interessante como está tudo registrado, né? E que eles viram, né, tudo aquilo que aconteceu e passaram a viver em comum. São os primeiros cristãos, né? Eles acreditaram tanto, ficaram juntos, repartiam tudo entre eles, né? E concluindo, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, ali foi um momento importantíssimo em que o Espírito Santo, como está na nossa Bíblia, como está aqui nos Evangelhos, né, em Atos dos Apóstolos, que hoje nós entendemos que é o Espírito de verdade, o nome não importa, mas importa que Deus colocou um Espírito muito elevado para colocar para nós a confirmação de que tudo aquilo que estava previsto aconteceu. E como diz o Emmanuel para nós, continua acontecendo. Nós temos que agora ficar atentos, né? Então, lá no dia de Pentecostes, como diz o Emmanuel, né, aconteceu todos aqueles efeitos, né? Aquelas línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, né? Então, o Emmanuel, ele traz para nós que a lição colhida dos discípulos de Jesus em Pentecostes é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão, onde quer que nós estejamos. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Então a vida eterna é pregada em todos os lugares do nosso planeta, inclusive no mundo espiritual.
para aqueles irmãos que ainda não entenderam. E o Emmanuel diz, né? Todas aquelas manifestações que ocorreram, elas foram muito importantes, né? E até hoje, os continuadores do Cristo continuam, né, entre os filhos de todas as nações. Então não ficou restrito aos judeus, né, ao cristão propriamente dito. Não, qualquer nação, qualquer pessoa que buscar e aceitar, entender, compreender e se dedicar, Pentecostes vai acontecer, né? Então, essas expressões do Pentecostes, diz o Emmanuel, dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Nós sabemos que as trevas vão estar querendo de toda maneira impedir que a gente cresça, que a gente acredite em Jesus, que a gente aumente a nossa fé em Deus, né? Então eles vão tentar, né? E aí é que nos cabe, né? O que está acontecendo? O Emmanuel diz, né? Milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarregados de preservarem a divina luz. Então poucos são aqueles que assumiram Pentecostes realmente, né? Assumiram a sua fé e que trabalham no cristianismo puro, né? Na divulgação do Evangelho de Jesus. E Emmanuel ainda diz, são inumeráveis aqueles que consciente ou inconscientemente recebem os benefícios da celeste revelação. Jesus não falou, muitos os chamados, continua nos chamando a todos, o tempo todo. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Aqueles que não acreditam ou querem desfazer daqueles de nós que acreditamos, eles fazem tudo, né? Instigados por espíritos atrasados, espíritos ignorantes, espíritos até que estão ainda praticando o mal, né? E aí entra a importância, né? O Emmanuel sempre nos lembrando, né? Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem, infelizmente eles não compreendem, que a humildade que se consagra ao bem é o que nós estamos tentando fazer. Que a fraternidade que dá sem exigências descabidas. Quer dizer, nós buscamos ser fraternos sem querer nada em troca. Dar-se de nós mesmos, né? E a fé que nós temos confiando sempre no Pai, em Jesus, nos apóstolos, em todos os profetas, porque está tudo confirmado. É tudo verdade. Jesus não falou, sou o caminho, a verdade e a vida. E tudo isso apesar das tempestades. Então as pessoas elas não compreendem quando um cristão está num sofrimento às vezes muito difícil, às vezes num estado terminal de saúde, ou com uma família, alguém muito doente, passando provações dificílimas, e ele não perde a sua fé, ele mantém a fraternidade, ele se mantém humilde, né? Resignado. Eles não conseguem compreender. Então é natural, ainda não conseguem. Um dia eles vão entender também. Então, esses nossos irmãos, eles não conseguem. E nós temos que servir ao Senhor da vida. Então nós temos que continuar vigilantes, servindo, porque eles vão nos acusar de tudo, né? Mas o Emmanuel diz para nós, não existes, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Ou seja, em qualquer lugar onde estivermos, que nós sejamos pregadores do Evangelho. Não precisa falar. A nossa atitude, ela vai nos revelar. Então é muito interessante, uma vez eu ouvi assim, em algum lugar alguém vai dizer assim, está cheio de cristão naquele lugar, que maravilha. Onde tem cristãos reunidos, ali há fraternidade, ali há paz, ali há solidariedade. E é isso que Jesus quer de nós, que estejamos sempre unidos, divulgando o Evangelho e testemunhando com as nossas ações, com as nossas atitudes. E o Emmanuel conclui,
Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção. Somos todos médiuns. Então, o Espírito de verdade está sempre falando conosco, mandando as suas mensagens, os seus recados. E nós temos que estar vigilantes para acolher essas mensagens. É aquele pensamento bom que chega na hora que a gente está balançando, que a gente está desistindo, que a gente está inseguro. E o Emmanuel diz: onde estiveres, em qualquer lugar que nós estivermos. Então não tem que ter um local específico. É claro, né, para nós, que num templo, qualquer que seja, de qualquer religião, você tem um ambiente mais interessante, mas a vigilância tem que estar em qualquer lugar. E o Emmanuel conclui: porque o Senhor te chamou para intérprete da sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Então tem um ditado popular que diz: os cães ladram e a caravana passa. Porque vai passar. Um dia esses nossos irmãos entenderão a mensagem e vão aceitar também. E eu concluo dizendo, a mensagem sintetizando para todos nós: perseverar sempre, fé acima de tudo. Jesus está no leme. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.